Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que vocês vão assistir a videoaula. A gente dando continuidade aí ao programa de aulas remotas da FAGOC, a gente terminou a parte da teoria geral dos recursos e passamos agora a trabalhar com os recursos em espécie. Então, o primeiro recurso que eu separei para vocês e postei o material é o recurso de apelação. Nesse material que eu coloquei para vocês, eu fiz referência ao conceito de apelação do Fred Didier Júnior. E, na verdade, ele trata, assim como toda a doutrina brasileira, que a apelação é o recurso que nós chamamos de recurso por excelência. Ele é o meio de você rebater, insurgir contra a sentença. E essa sentença, sendo um ato judicial, que apreciou, ou julgou procedente ou improcedente o pedido do autor, ou negou uma tutela jurisdicional que ele postulou de alguma forma. Então, para que fique claro para vocês, a apelação é um instrumento por excelência que você devolve a matéria, ao duplo grau de jurisdição, ou seja, você permite a cognição do tribunal, do órgão ad quem, ou seja, você submete aquela matéria dentro dos efeitos que nós estudamos, você submete aquela matéria ao tribunal ad quem, ao tribunal superior aí, devolvendo essa matéria ao tribunal através do recurso de apelação. O recurso de apelação ele vem da Appelatio Romana, é também utilizado por todos os países do mundo e justamente por isso é um recurso muito estudado e um recurso de grande importância para a formação profissional de vocês. Tem alguns detalhes desse recurso que nós vamos estudar aqui pontualmente e para dar uma dica aí dos seus estudos, é importante que vocês estudem da seguinte maneira: você vai pegar a relação que eu fiz para vocês, do material, e vai estudar diretamente com o CPC na mão, tá? Então, fique muito atento a isso. Bom, a gente separa o material em subtópicos. O primeiro é o cabimento, lá no artigo 1009. Então, eu transcrevi para vocês aqui o artigo 1009, que vocês devem aí analisar o artigo 1009 para que possamos aí dar a sequência. Importante do artigo 1009, pessoal, da sentença cabe apelação. Então, vou repetir, da sentença cabe apelação. No parágrafo 1º e no parágrafo 2º, traz as hipóteses de cabimento da apelação. Então, veja no parágrafo 1º que ele fala, as questões resolvidas na fase de conhecimento, desde que essa decisão não comporte agravo de instrumento. Então, você tem que analisar o parágrafo 1º com base no 1015. Se as decisões resolvidas, as decisões interlocutórias, vou repetir, as decisões interlocutórias resolvidas na fase de conhecimento e que não comportam agravo de instrumento, devem ser discutidas em apelação. E a gente vai desenvolver esse raciocínio. Mas o que eu quero deixar claro nesse primeiro momento é que as questões que foram resolvidas, as decisões de forma interlocutória, vai uma crítica à redação do parágrafo 1º, e que não são passíveis, não comportam agravo de instrumento, elas serão resolvidas mediante a apelação. E aí, seguindo a leitura, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, para análise desse parágrafo 1º, qual o cabimento da apelação? É da sentença. Mas o conteúdo dessa apelação pode ter também, em preliminar, matérias decididas de forma interlocutória, mas que não cabiam agravo de instrumento naquele momento. Rol do 1015, o rol exaustivo. Eu quero fazer uma observação, pelo período que vocês estão, pelo estudo, vocês não lembram ainda da figura do agravo retido. Essa figura ela foi eliminada do nosso sistema e o parágrafo 1009 justamente trata daquelas matérias que seriam passíveis de agravo retido. Então, hoje, se a matéria foi decidida de forma interlocutória na fase de conhecimento e não comporta agravo do instrumento,
ela é objeto de preliminar de eventual apelação interposta aí pela parte, ok? Seguindo ainda no estudo, o parágrafo 2º fala: se as questões referidas no parágrafo 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito. É a contrarrazão da contrarrazão. Se o réu alegou essa matéria em sede de contrarrazões, ou seja, o autor, numa hipótese, o autor interpôs o recurso, nas suas razões de recurso, então, recurso e razões, tá? Se nas razões de recurso ele suscitou isso, essa matéria, ok. O problema é quando o réu, nas suas contrarrazões, alega a matéria que foi decidida de forma interlocutória, mas que não comportava agravo. Aí surge o quê? O parágrafo 2º, que dá ao autor prazo de 15 dias para se manifestar das contrarrazões. Então, na dinâmica autor ou apelante, razões de recurso. Alegou em razões o parágrafo 1º, ok, porque já abre vista para o apelado contrarrazoar essa matéria. Porém, se a matéria prevista no parágrafo 1º for suscitada pelo réu, deve-se abrir prazo de 15 dias para o autor, para que ele tenha a oportunidade aí de se manifestar. É o que a doutrina, vocês vão acompanhar, se não me engano, Daniel Assunção fala que, na verdade, seria a figura das contrarrazões das contrarrazões. Achei meio forçado aí, mas enfim, é a alegação que ele traz. Tudo bem quanto a isso, pessoal? Seguindo ainda, a gente tem algumas exceções quanto ao cabimento aí. Então, a gente precisa analisar essas exceções aí. O meu celular tá dando problema aqui, mas eu acho que não vai gerar nenhuma interferência pra gente. Só um instante aqui. Ah, sim, ótimo. Agora melhorou aí a imagem. Tava tendo uma pequena divergência. Eu não tenho habilidade com essas questões de tecnologia. Bom, seguindo, muita atenção quanto ao parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 1009. Já seguindo aqui, eu queria fazer uma observação para vocês a respeito ainda do cabimento da apelação. O que eu quero falar para vocês? A sentença passível de ser desafiada por apelação, ela pode ser terminativa ou definitiva. Por que eu quero que fique claro isso para vocês? 485, 487. Terminativa 485 e definitiva 487. Ao longo da nossa aula, vocês vão perceber que existe uma diferença entre as matérias passíveis do recurso de apelação na sentença terminativa e as matérias do recurso de apelação da sentença definitiva. Então, para nós iniciarmos aí a análise detalhada da apelação, se recordem da sentença terminativa e da sentença definitiva. Se tiver alguma dúvida, para o vídeo, vá até o seu CPC e analise o artigo 485 e o artigo 487. Tudo bem? Muita atenção, e eu coloquei no material de vocês aí uma observação, que você analise sentença terminativa e sentença definitiva, com e sem resolução de mérito, hein? Artigo 485 e 487. Isso vai ser muito importante para quando esse recurso chegar ao tribunal. Mas vamos com calma. Vou repetir. Se você não se recorda, dá uma paradinha aí, para o vídeo, vá até o seu CPC, se ele estiver aberto ou na tela do seu computador, vá aí e em seguida você volta a acompanhar a aula. Tudo bem? Se você se lembra, ótimo. Bom, quais são as exceções aí ao cabimento da apelação? Nós temos 3 exceções ao cabimento da apelação. Então, o que eu quero dizer para vocês? No nosso sistema processual, a apelação, ela cabe geral. Toda sentença é desafiada por apelação. Mas nós temos 3 exceções. A primeira delas, juizado especial. No juizado especial não tem apelação.
O juizado especial, a Lei 9.099, tem o que nós chamamos de recurso inominado. E esse recurso, por mais que ele tenha uma semelhança com a apelação, porque ele é o recurso que desafia a sentença do juizado, ele não é a apelação. Primeiro, prazos diferentes, matéria e objeto diferente. Então, no juizado especial, nós não temos apelação. O que nós temos é recurso inominado. O prazo é diferente. O prazo da apelação, 15 dias úteis. O prazo do recurso inominado, 10 dias úteis. Ok? Muita atenção. Primeira exceção do cabimento de apelação. A segunda exceção é o artigo 34 da Lei de Execução Fiscal. Trata que a sentença proferida nessa execução da LEF, artigo 34, não tenho conhecimento se vocês já estudaram a Lei de Execuções Fiscais ou se vai estudar. Mas lá no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, a sentença proferida nessa execução, ela é desafiada, ela é impugnada mediante embargos infringentes, ok? Que é uma modalidade de recurso lá, um recurso especial, tá? Especial ligado à especialidade e não recurso especial como espécie de recurso. O que eu quero fazer uma observação, até agora nessas duas exceções, juizado e Lei de Execuções Fiscais, é que eu já havia mencionado isso com vocês lá em Teoria Geral de Recurso, quando eu disse que o recurso da taxatividade, que nem todos os recursos estavam codificados no CPC, que existiam recursos que estavam em leis esparsas e o que não violava o princípio da legalidade ou da taxatividade. Então, aquele estudo lá reflete aqui nas exceções do cabimento de apelação. Então, se a apelação cabe de sentença terminativa ou sentença definitiva, nós temos 3 exceções. Juizado, artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, e eu quero que você faça a leitura quando nós estamos diante do artigo 1027, inciso 2º, da linha B do CPC, que fala dos estados estrangeiros. Quando eles figuram como parte, o recurso cabível dele não é a apelação, ok? Então, estado estrangeiro, recurso inominado e embargos infringentes. 3 exceções em que a sentença não é desafiada por apelação, conforme nós estamos estudando aqui. Isso cai em prova, Bruno? Cai em prova demais, porque é exceção. Tudo bem? Então, repetindo. Cabimento da apelação. Está lá, artigo 1009. Primeira coisa que você tem que estudar. As decisões interlocutórias que não cabem agravo de instrumento, não está no rol do 1015, é preliminar de apelação. Importantíssima informação no seu estudo. Outra informação relevante, o estudo da sentença terminativa e da sentença definitiva, artigo 485, artigo 487. Outra informação relevante, quais são as exceções ao cabimento de apelação quando nós estamos diante de sentença? Juizado especial, recurso inominado, Lei de Execuções Fiscais, artigo 34, embargos infringentes, e a previsão do artigo 1027, inciso 2º, a linha B do CPC, quando figurar como parte Estado estrangeiro, ok? Então, com isso, a gente fecha esse primeiro tópico aí do cabimento, ok? Objeto de impugnação, objeto da impugnação. O que eu quero dizer para vocês? Nós temos 2 objetos que nós estudamos também na aula passada. O primeiro deles, erro em judicando e erro em procedendo. Então, a gente tem a hipótese de discussão em apelação, erro em judicando ou erro em procedendo extrínseco. O que significa isso? Para o Daniel Assunção, que é a doutrina que eu utilizo aí, é importante que você, nesse momento, faça lembrança do estudo da possibilidade de se discutir em apelação o erro em procedendo, ok? Que é um vício formal e ele gera nulidade absoluta desse processo. E isso ocorreu, o que nós estudamos anteriormente? Isso ocorre entre o ato nulo
e a prolação da sentença. Quando você recorre dessa sentença e ela é cassada, caça todos os atos processuais até aquele em que gerou o vício. E eu expliquei muito bem isso na aula passada sobre esse erro em procedendo. Está aqui a sentença, interpôs o recurso, o tribunal cassou, nulidade da sentença, deu uma olhadinha no material anterior, vem o que? Anulando, até o ato que gerou esse erro em procedendo. Preliminar de apelação, e aí eu fiz uma diferença no material entre prejudicial e preliminar propriamente dita. Ok? Então, ó, muita atenção quanto a isso, esse erro em procedendo também em preliminar, tá? Aqui eu faço uma análise no material e nós vamos ter um fórum na sexta-feira. A professora Aline disponibilizou aí um organograma de lives e fórum. A turma de vocês vai ter um fórum e esse fórum eu vou colocar questionamentos e vou colocar perguntas para que vocês respondam, para que eu faça uma avaliação do estudo de vocês. E outra situação, é o momento e a plataforma ideal para tirar dúvidas sobre isso. Bom, seguindo aqui, ainda no material, eu coloco para vocês uma crítica feita nesse artigo, enfim, coloco para vocês vários pontos aí sobre o 1009, parágrafo 1º em especial. E eu trato o 1009 como verdadeira reserva, o 1009, parágrafo 1º, como verdadeira reserva em face do rol exaustivo do agravo do instrumento. Isso é muito importante, tá joia? Então, ó, essa primeira etapa, a gente está com aproximadamente 15 minutos de vídeo. Essa primeira etapa, a gente encerra com a análise do cabimento e quando se tem a apelação, como o recurso que a gente está estudando, ou outras formas de desafiar a sentença, que são as exceções. Eu pautei 3 para vocês, tá joia? Bom, procedimento. Procedimento é a parte mais interessante, porque é aquela que o estagiário está aqui no escritório comigo, o colega que eu debato com ele, a gente conversa sobre a parte procedimental e que vocês vão utilizar bastante aí na prática jurídica. Primeira coisa, eu interponho esse recurso aonde? A interposição, gente, da apelação, da peça de apelação, então eu tenho lá a peça de apelação, a interposição da peça de apelação é sempre no juízo de primeiro grau. Então você tem aqui o processo de primeiro grau. Vamos imaginar, muitos de vocês nem conhecem processo físico. Esse é um processo físico, ok? Esse é um processo físico que está aqui, enfim. Aí você tem por cores, é uma beleza, dependendo da matéria. Então tá aqui. Vamos imaginar que nesse processo aqui que eu estou abrindo para vocês, esse processo aqui, deixa eu olhar, esse processo aqui, eu queira interpor uma apelação. Está aqui, juízo da vara de família, sucessões e precatórias, por exemplo. Eu vou entrar com uma apelação. Eu interponho para quem essa apelação? Para o juízo da vara de família, juízo de primeiro grau. Então, a interposição desse recurso é uma interposição para o juízo de primeiro grau, ok? Então, o juiz que proferiu a sentença é ele quem vai receber o meu recurso de apelação. Então, o juízo que proferiu a sentença é ele que vai receber a minha apelação, ok? Bom, agora vem uma parte extremamente importante e que o aluno da graduação, quando vai estudar, confunde. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer. A interposição da apelação, conforme eu mostrei para vocês, ela é uma interposição ao juízo que proferiu a sentença, ao juízo de primeiro grau. Porém, o juízo de admissibilidade para o julgamento do mérito recursal é exclusivamente do Tribunal de Segundo Grau. Vou repetir para ficar frisado. A competência, tá,
para fazer juízo de admissibilidade para o julgamento do mérito recursal é exclusiva do Tribunal do Segundo Grau. Então, no procedimento, eu interponho a apelação para o juiz de primeiro grau, mas quem faz o juízo de admissibilidade para julgar o mérito dessa apelação é o segundo grau. Eu peguei isso no material de vocês e coloquei uma seta vermelha, uma seta azul, uma seta verde, marca-texto, bolotinhas. Por quê? O que você não pode confundir? A interposição do recurso com a análise, a admissibilidade para julgar o mérito. Interposição de recurso, primeiro grau. Análise para julgar, a análise da admissibilidade, exclusiva do segundo grau. Cuidado para aqueles alunos que pegam o livro na biblioteca desatualizado. Você tem que pegar livro atualizado para ter de forma específica. Então, vou repetir. Juízo de admissibilidade, ela é do segundo grau. Interposição do recurso, primeiro grau. Repetindo, eu vou ficar repetitivo, mas para isso entrar na cabeça de vocês, nem que seja pela repetição. Interposição, juízo de primeiro grau. Juízo de admissibilidade para análise do mérito recursal, segundo grau. Ok? Então, muito importante. Artigo 1010, parágrafo 3º, é o que nos traz aí para essa análise. A apelação sempre vai ser interposta por petição direcionada ao juízo do primeiro grau. Tá? E aí, lá no parágrafo 3º, nós vamos estudar ainda os requisitos dessa petição de apelação, dentro das formalidades, mas só para deixar aqui nesse primeiro momento, 1010, parágrafo 3º, fala o seguinte: após a formalidade do parágrafo 1º e 2º, que a gente estuda logo abaixo, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juízo. Grifem a parte final do parágrafo 3º. Independentemente de juízo de admissibilidade. Não há juízo de admissibilidade aqui pelo juiz de primeiro grau, ok? Ele vai remeter ao tribunal e o tribunal faz esse juízo de admissibilidade. Então, você vai pegar o seu CPC, artigo 1010, parágrafo 3º, parte final, e vai passar um marca-texto aí. Aí eu coloco também uma parte da doutrina do Daniel e coloco lá para vocês terem a noção aí de um paradoxo que ocorre lá com o juízo de retratação, mas que vale aí a leitura para nós aqui nesse momento, fazendo um aproveitamento da aula. Eu vou deixar para a leitura de vocês e está à disposição para a compreensão desse paradoxo entre juízo de retratação e juízo de admissibilidade lá no fórum na nossa aula, ok? Bom, prazo para interposição, eu já acabei me antecipando. Prazo para interposição, 15 dias úteis é o prazo para interposição do recurso de apelação. Lembrando a vocês, professor, como é que eu faço aí para contagem de prazo? Você vai lá pesquisar no artigo 180 e os artigos relacionados ao prazo lá, 229, se não me engano. Bom, eu queria falar com vocês também sobre esse ponto do prazo de 15 dias úteis, que eu disponibilizei no material a análise de uma súmula do STF. Essa súmula, por que eu peguei parte do material de vocês e separei o estudo dessa súmula? Coloquei a posição do Cândido Rangel Dinamarca. Vocês vão analisar nesse material que eu usei outras doutrinas para fazer esse material. Isso para mesclar um pouco aí a doutrina. Então tem Daniel Assunção, Fred Didier e Cândido Rangel Dinamarca, que são bibliografias aí clássicas. O que eu quero que você analise sobre essa súmula, que é muito importante vocês analisarem essa súmula, é que fala da contagem do prazo quando há a figura do litisconsorte. Então, tem até um exercício que eu retirei do banco de exercícios, tem um exercício que justamente fala sobre isso. A aplicação do prazo em dobro, pessoal, eu vou falar brevemente, lá você vai ter comentários, a posição do Cândido Rangel Dinamarca, vale muito a pena para a prova e para a prática aí, que vocês estão fazendo estágio e acabam ajudando, né? Ou os advogados, ou o juiz, ou o Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, pelo período que vocês estão, acabam ajudando nessa contagem de prazo. Olha que interessante. Essa súmula,
ela trata, e o Cândido Rangel Dinamarca fala uma coisa bacana, ele diz o seguinte: o que significa contagem de prazo em dobro para recorrer quando nós estamos diante da figura do litisconsorte? Significa o quê? Que aquele advogado, aquela parte, teve uma dificuldade em ter acesso ao processo devido a ter vários interessados em recorrer. Por isso o prazo é em dobro. Essa é a essência da dobra do prazo. Porém, quando apenas um dos litisconsortes sucumbiu, ou seja, é o único que tem interesse recursal por causa da sucumbência, não há nenhum sentido em se dobrar o prazo. Por quê? Ninguém vai recorrer, a não ser ele, porque ele sucumbiu. Então, ele trata dessa forma e são comentários. E daí surgiu essa súmula. E eu acho que ela é muito importante, ela é extremamente relevante para a figura da apelação. Então, eu fiz todo um resumo, todo um trabalho para vocês aí. Não deixem de estudar, tem um comentário. Eu coloquei aqui em nota de rodapé, eu coloquei a referência do livro do Cândido Rangel Dinamarca, coloquei duas jurisprudências, coloquei uma jurisprudência do STF, do ministro Ricardo Lewandowski, e coloquei uma jurisprudência do STJ, do ministro Francisco Falcão, e gostaria muito que vocês analisassem esse comentário dessa súmula do STF para contagem de prazo, ok? Ótimo. Vamos lá. Bom, muita atenção com uma outra questão a respeito do prazo, e que eu preciso alertar vocês, é a questão do ECA. Artigo 198 do ECA fala que a apelação interposta em procedimentos do ECA, o seu prazo será de 10 dias e não 15 dias úteis aí, conforme a apelação. Então, só fazendo uma ressalva. Olha que interessante. No juizado especial, nós temos o prazo de 10 dias, mas não é apelação, ok? É uma exceção à apelação. É o recurso inominado. Já no ECA, nós temos a apelação com prazo reduzido. Fique atento a isso aí, tá? Bom, estou estourando meu tempo aqui. Requisitos formais da petição de apelação. Os requisitos, pessoal, vocês vão ver na jurisprudência, eu coloquei aí um organograma, um desenho. Os requisitos, muitos deles a doutrina diz que são dispensáveis. Por exemplo, a apelação ter pedido, é óbvio que ela tem que ter pedido. Redigidos em apenas uma peça, isso caiu em desuso porque normalmente nós fazemos uma folha de rosto direcionada ao juiz de primeiro grau e anexada às razões do recurso. Mas no artigo 1010 está dizendo que, como requisito, que é em apenas uma peça. Por que ele diz que é apenas uma peça? Não que seja elimine a folha de rosto e as razões anexadas. Significa o quê? Significa que, na verdade, que as razões têm que ser interpostas junto com essa folha de rosto. Tem que estar junto razões e a folha de rosto direcionada ao juízo de primeiro grau. Isso para que você não interponha a apelação uma folha e deixe para juntar posteriormente as razões. No CPC não pode. Exposição de fatos e direitos, a doutrina também trabalha. Eu coloquei uma observação importante para vocês. Quando você vê lá no 1010 a exposição de fatos e direitos, lembre-se da dialeticidade do recurso. Aqui é um ponto sensível, você tem que lembrar da dialeticidade do recurso. É aqui, nessa bolinha aqui da exposição dos fatos e direitos, que você deve fazer referência à dialeticidade. Tá joia? O outro requisito, qualificação das partes, é óbvio. Se houve algum problema, alguma dificuldade, alguma alteração na qualificação das partes na ação de conhecimento, você faz na apelação. Caso contrário, a prática jurídica vem dispensando essa qualificação lá do 319, que você repita aqui na apelação, ok? Pessoal, ainda ficou faltando o procedimento no tribunal de primeiro grau e segundo grau. Eu gravo um segundo vídeo na semana que vem, ou
eu tiro dúvidas de vocês lá no fórum, tá joia? Eu agradeço demais aí a presença de todo mundo, que faça um bom proveito da aula e desejo a todos aí um bom estudo. Um abraço, fique em casa.